seja, vai mostrar que o Abel Ferreira não é mais ninguém dentro do Palmeiras. Então, o Botafogo já teve Luiz Castro, já teve Arthur Jorge, pode ter mais um e deixar o Palmeiras na lama. O discurso dessa torcida baba-ovo de Abel Ferreira, que se Abel Ferreira... Parece-me que se o Abel sair do Palmeiras, o Palmeiras vai fechar. É inacreditável, Lugó. É inacreditável. Para acabar com esse tipo de coisa, Lugó. Para acabar. O Botafogo mostra, o Flamengo mostra que trocou 200 técnicos, ganhou título. Então precisa parar que o Abel Ferreira não é o único ser supremo no futebol. Existem outros capacitados, tão mais que ele. Tanto é agora que ele que a qualidade dele terminou, que os guerreirinhos se desconectaram dele e não correm mais por ele não consegue fazer mais milagre. Ele não tem mais plano, Lugó. Acabaram-se os planos dele, entendeu? Porque nação flamenguista, né? Os palmeirenses aí estão indignados, né? Pois é, né? Eles que passam pano para Abel Ferreira, né? Eles não passam pano, né? A turma do amendoim é um canal que sempre tá criticando, né? Sempre tenta resgatar o melhor futebol no Palmeiras, né? Eu acho que é o único canal que ainda faz isso, né? Os outros tentam só olhar para o resultado, né? Palmeiras ganhando e o desempenho não sendo bom, mas tem aqueles que apoiam, né? Já a turma do amendoim não. É como são os flamenguistas, né? Tem que ganhar e mostrar desempenho, né? E o Palmeiras nos últimos tempos aí, pessoal, o desempenho tem sido zero, né? O futebol apresentado pelo Palmeiras é uma vergonha, né? É a mesma coisa do futebol apresentado por Tite no Flamengo, né? Por isso que Tite caiu, né? O Flamengo jogava mal, mesmo assim vencia, mas a torcida pegava no pé. Chegou uma hora que ficou insuportável. O Flamengo trocou de treinador e hoje, para mim, o Flamengo vai começar 2025 bem. Essa 2025 terminou um ano bem, né? Com Felipe Luiz perdendo só um jogo. Vai começar um ano numa preparação com um treinador que vai entender o elenco, vai transmitir aquilo que quer. Acho que isso aí é fundamental, né? E os palmeirenses fica indignação, né? Porque todo mundo passa a mão na cabeça de Abel Ferreira, todo mundo dizia que era Guardiola. Quando o sapato aperta, a gente percebe e vê que não é tudo isso, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, já quero deixar aqui créditos ao vídeo, né? Turma do Amendoim, link na descrição. Vamos ver o que foi que eles falaram aí no final do vídeo, nação. Eu deixo a minha opinião, vamos lá. Não tem mais plano, Lugó. Acabaram-se os planos dele, entendeu? Porque ele tinha plano enquanto os guerreirinhos corriam por ele. Infelizmente é isso, Lugó. Uma diretoria incompetente de futebol, uma diretoria que dorme nos louros e agora que tem que sair a campo, estão mostrando toda a sua incapacidade, Lugó. O Davi Manuel aqui, ó, estamos no terceiro e o presente ainda não chegou. Já nem acompanho mais nada. Como pode um time vai disputar o Super Mundial e não conseguir usar isso para patrocínios e para atrair jogadores? É impressionante. E eu estarei lá, hein? Estarei lá no Mundial dos Estados Unidos, me aguardem e vou criticar, André. Vou criticar. Vocês vão me ver de pateta lá, acompanhando os patetas do Palmeiras dentro de campo. Estarei lá no Mundial e vou criticar muito lá. Vai ouvir um burro em inglês lá, André. Vai ouvir um burro em inglês lá nos Estados Unidos. É isso que eles merecem. O Eduardo Silva Alcarraz também foi em dólar e o Fla trouxe. Não é... não é mesmo. É desculpinha, concordo, Eduardo. É desculpinha esfarrapada que é o dólar. O Fernandinho Gilzinho, o carimbo perdido do Gil, tem que profissionalizar o departamento de futebol. Saudações rubro-negra. Concordo, né, André? Mas hoje o departamento de futebol do Palmeiras não é profissional. A gente tinha uma peça, a gente tinha um português que ficou lá com mantra, que ficou dando uma de coach por 4 anos e que agora tá precisando de um diretor, porque ele sucateou o elenco do Palmeiras e principalmente sucateou a base, vendeu uma base que era uma joias que o Palmeiras já não tem mais, que é o Esteban que tá indo embora, é o último deles, o Henrique já foi, o Luiz Guilherme, o Giovani, o Kevin, eles sucatearam os jogadores da base. E pior, não tem mais. Você que é palmeirense que acompanha a base, sabe muito bem o que eu tô falando. O Palmeiras não tem... A base caiu, não tem mais essa base jogadores de qualidade. O passador de pano que fala isso é porque ele tá babando pelo Abel. Não tem mais. E se o Palmeiras continuar com essa filosofia que a base que vai salvar, que vamos pegar jogadores da base, não vai mais. Não vai. Se o Palmeiras continuar apostando na base, nós vamos acompanhar com o controle remoto Flamengo e Botafogo dominando o futebol brasileiro. E o Corinthians. Se não derem um freio no Corinthians, se o Corinthians se salvar de toda essa lama que ele está envolvido,
Se o Corinthians tirar o pescoço para fora da água, o Corinthians vai conseguir, Luan. Time eles têm. Se eles não perderem jogador, e eu acho que eles vão perder o Yuri Alberto, eu acho que eles vão perder, mas se eles não perderem jogador e contratarem mais 2 jogadores, eles vão para a cabeça. Eu já digo agora, se eles não perderem jogador, Campeonato Paulista, Palmeiras, com isso que está aí, esquece, Lugó. Já vai começar pelo campeonato. Nós já vamos sentir, Lugó, como vai ser o ano pelo Campeonato Paulista. Pelo Campeonato Paulista. Ó, então tá aí o Leno M, Lugó. Tudo que sai até agora é cortina de fumaça. Mas não adianta, gente. Mesmo. Lugó, a gente não se ligou que a notícia veio imediatamente a perda do campeonato no domingo. Não, nós falamos aqui, nós falamos. Nós falamos. No próprio domingo, quando saiu, eu falei, gente, logo que o Palmeiras perde o título, vem uma notícia de uma contratação. Mas ele merece ser criticado sim, André. Porque os portais estão colocando. O Anderson Barros merece ser cobrado. Por tudo que o Palmeiras não entregou, o Anderson Barros tem que ser cobrado e tem que ser expurgado do Palmeiras. Ele e o Abel Ferreira. Como a Leila não pode, que o regime no Palmeiras é presidencialista, ela tem que continuar, mas eu tiraria sim o Barros e o Abel do Palmeiras urgente. Um abraço ao Leno M. Ó o Johnny P3. André, Sociedade Esportiva Palmeiras de 2025 preocupa? André, hoje fui muito zoado por um torcedor do Bahia, por mais esse fracasso do mercado. Mas a fritada não será proposital? Pode ser, viu? Johnny, primeiro, boa noite. Eu acho que você tem toda a razão que 2025, eu já venho falando isso, né? Que é muito preocupante. É muito preocupante. O carro saiu do trilho. O carro saiu do trilho. Para colocar no trilho o Palmeiras é complicado, Johnny. Agora, ser zoado por um torcedor do Bahia, Johnny, está chegando o fim, né? A verdade é essa. Nós não temos gente capacitada para fazer negociação, Johnny. Depois de 4 anos ganhando título, empilhando título, agora patrocínio, ninguém sabe. Olha, é outro assunto que eu vou colocar aqui, que não vai me surpreender que se o ano que vem nós tivemos de novo com Crefisa e Fã na camisa. Olha, as negociações travaram, não chegamos num acordo, então a tia Leila vai novamente salvar o Palmeiras. Olha, eu estou falando isso, estão achando que é absurdo, eu não duvido nada não, Lugó. Ó, tá aí, ó. Então tá aí a notícia do patrocínio que você já puxou. Perto de anúncio, o Palmeiras fará estreia em 25 com novos patrocínios no uniforme. Será? Eu não acredito mais nada, nem na imprensa, viu, André? Não acredito mais nem na imprensa, porque a imprensa tá lá, fica divulgando coisas que o Palmeiras pede. Eu não acredito, sem brincadeira. Enquanto tiver uma zona mista que não faz as perguntas adequadas, que não põe os caras na parede, que não pergunta o que o torcedor do Palmeiras quer saber, eu nem na imprensa mais tô botando fé, viu? Eu tô sempre desconfiado. Então tá aí, ó. Saiu aí pelo GE, né? O GE eu acredito. O GE não dá barrigada, não. Ó, a lei do Abel assinou aquele pré-contrato e ninguém mais acredita no Abel. A informação que eu tenho, Zé Rafael não tá, mas não queria estar bravo com o Abel. Tiveram discussões, Zé Rafael e Abel. O Veiga tá pé da vida porque recebeu uma proposta e ficou ali, não aceitou, acreditando no Abel e ficou lá. Gustavo Gomes da mesma forma. Até o próprio... Olha, André, é uma brinca, acabou. O Abel perdeu a confiança do elenco e da própria comissão técnica, que até o Castanheiro, os caras ficaram bravos com o Abel porque ele assinou sem avisá-los. E ninguém fala nada, ninguém pergunta. Eu queria ver amanhã nos portais, os maiores portais que estão aí, pergunta qual foi o motivo da queda do Palmeiras. Isso é uma matéria jornalística, André. Quais foram os motivos da queda do Palmeiras? Onde a história se perdeu? O jornalista passador de pano que fica onde a história se perdeu, deveria explicar onde a história se perdeu. E agora está criticando. É, de fato, Anderson Barros, o jornalista passa pano. Você ficou elogiando 2 anos o diretor Conafute. Vocês ficaram babando o ovo do diretor Conafute. A babada palestrina, André, ficou babando o ovo do diretor Conafute. E agora querem criticar. É, de fato, o Anderson Barros, ele é horroroso, ele é omisso. Ele tem que sair do Palmeiras. Se a gente quiser um time competitivo, precisa tirar 2 urgente. Anderson Barros e Abel Ferreira. Agora, a Leila, que tem como cabo eleitoral, era Abel Ferreira. A Leila colocou Abel Ferreira debaixo do braço para ser eleita presidente do clube. Então, um monte de babador de ovo, agora fica... tá todo mundo criticando agora. O que me irrita é isso. Todo mundo da mídia criticando esses caras que passaram pano por 2 anos. Enquanto o turma do Amini estava aqui criticando, a gente era taxado de louco. A gente era taxado de louco. Ah, não presta. Ai, como vocês criticam. Não se pode ganhar tudo. Agora, todo mundo criticando. Então, desfrute desse diretor de futebol, Conafute. 2 anos. O que é Conafute, gente?
que é ganhar o prêmio de Nada, diretor Lugol. Conafut, Não André? é absolutamente nada. Conafut é um prêmio para um cara que ganhou título. Ganhou título, que caiu no colo dele, nem sabe como. Nem sabe como. E ficaram enaltecendo. Mas o Abel é o principal culpado. O Abel é o principal. Em 2021, quando o Palmeiras ganhou o título da Libertadores em cima do Flamengo, que foi em 2022, foi em janeiro de... o Abel babou na entrevista coletiva, enaltecendo o trabalho de Anderson Barros, que é o melhor diretor de futebol do Brasil. Tá aí o resultado. Tá aí o resultado. Não consegue fazer uma contratação. Quando entra alguém na parada que quer, o Palmeiras perde, Lugol. Vai ficar muito feio. O Palmeiras saiu muito antes, na frente, muito antes do Cruz Azul. Já tinha conversado, já vem desde novembro. Desde novembro as conversas. E é isso, agora é aguentar isso, Lugol, infelizmente. Ó, antes de passar a mensagem aqui do Davi Manuel, rapaziada, vamos deixar o like, 2.600 pessoas. Para ser 2 anos de Campeonato Paulista. Eram para ser 2 anos de Campeonato Paulista. E, infelizmente, não consegue enxergar. A hora que você ganha, que você está com a casa tranquila, que não existe pressão sobre você, você tem que fazer uma análise de profundidade. E a análise do Palmeiras é rasa. A análise do Palmeiras não passa de 1 metro. Eles não conseguem enxergar isso lá na frente. Não consegue chegar no que ia dar manter um diretor de futebol que não tem network, um diretor de futebol que não tem telefone de empresário. A própria presidente declarou isso. Então, e um técnico que ficou tão soberbo, um técnico que se tornou tão arrogante, que ele se perdeu na sua soberba e na sua arrogância, achando que só ele sabe de futebol. Ele ditou regra para jornalista, como tem que fazer pergunta, como tem que analisar o jogo, como a torcida tem que torcer. Olha o que aconteceu nesses 2 anos. Olha o que foi acontecendo nesses 2 anos e fechar os olhos para isso. Vai culminar com 2025 duríssimo e um vexame mundial do Palmeiras. O mesmo vexame que o Botafogo deu, porque o Botafogo deu um vexame. O Botafogo deu um vexame no Mundial. Um vexame. Tomou de 3-0, André, de muito mais. Eu vou, nesse ponto, eu vou até passar um paninho pro Botafogo. Eu acho que teve uma questão de você sair, depois de 4, 5 decisões que o Botafogo passou, você atravessar o mundo e jogar contra o Pachuca. Tudo bem que o Pachuca é um time horroroso, é o 16º colocado do Campeonato Mexicano, um time horroroso. Porém, André, o desgaste é enorme, assim, não dá. Foi quando o Palmeiras foi com o Tigres também, que o cara acabou de colocar aqui. Não tem como você disputar o Mundial em seguida. Mas o Palmeiras teve a oportunidade com o Chelsea de 3 meses se preparar e não se preparou. Então, assim, o Palmeiras tem tudo para dar mais um vexame no Mundial dos Estados Unidos. Eu estarei lá, vou trazer muita coisa para cá. Então, rapaziada, deixa o like. Eu tô com uma vontade de ir pra lá, André, de verdade. Eu sei que o Palmeiras não vai ganhar, eu sei que o Palmeiras vai passar vexame, mas eu quero estar presente lá, que eu quero estar lá cornetando atrás do Abel. Burro! Eu quero estar cornetando atrás do banco do Abel, nos Estados Unidos, vendo as aberrações que vão ser apresentadas. Quando eu olhar o Messi, André, nós vamos ver o Messi do lado do Rony. Você imagina a hora que perfilar os 2 times em campo, de um lado, Messi, o camisa 10, do outro lado, Rony Elson, o rei da capoeira, o rei outros, que a gente nem sabe. Rony e outros, que a gente nem sabe o que vai acontecer daqui até lá. Olha, a gente tem uma perspectiva muito negativa para 2025. Enorme, enorme, enorme. Impressionante aqui. Então, fora Barros, chega de Anderson Barros na Sociedade Esportiva Palmeiras. Vou colocar mais mensagem. Rapaziada, vamos deixar seu dedo no like. Nação flamenguista, os palmeirenses aí estão revoltados, estão indignados, né? Com a situação atual do Palmeiras, né? Como eles mesmos dizem aí, né? Se não fosse a incompetência do Botafogo ano passado, na verdade o Botafogo era para ser bicampeão brasileiro, né? Se não fosse a incompetência do Botafogo ano passado, o Palmeiras era para ter ganho o ano passado Paulista e esse ano Paulista. Pois é, né? Eles mangaram que o ano passado o Flamengo só não ganhou nada, né? Mas eles esqueceram que só ganhou o Campeonato Brasileiro porque o Botafogo entregou de bandeja. E esse ano também não ganhou nada, né? Pra mim, Campeonato Paulista não serve de referência pra nada, né? Os palmeirenses estão indignados, pede a saída de Abel, de Anderson Barros, né? Eu concordo aí com o que André e Lugol falaram, a turma do amendoim. Abel Ferreira chegou desse tamanho aqui no Brasil. Aí
com as conquistas, né? Mérito dele, claro. Mérito do Palmeiras. Ele ganhou. Mas a mídia encheu a bola demais do cara, pessoal. A mídia colocou ele como se ele fosse Guardiola, né? Então o cara cresceu, o cara ficou gigante, né? Aquele cara tímido que ia para as coletivas, né? Que respondia tudo que a mídia perguntava, né? No início. Mudou, né? Virou um cara arrogante, um cara preconceituoso. A verdade é essa. Querem passar o pano, né? Sobre aquele caso lá daquela garota, aquela menina, daquela repórter. Querem não, passaram o pano naquele caso. Né? Pra mim ali foi preconceito. Mas o cara agora é outra pessoa. Arrogante. Então o cara só responde. Ele só responde aquilo que ele quer. Não responde o que a torcida quer ouvir. E pra mim, eu vou ser bem sincero. A mídia brasileira, vamos ser realistas. A mídia brasileira não, a mídia paulista, a maioria, né? Colocava Abel Ferreira aí como futuro treinador da seleção. Pessoal, Abel Ferreira é um Felipão, Vanderlei Luxemburgo, mesma coisa. É a mesma coisa. Eu sei que muitos vão dizer, não, mas o cara chegou aqui no Brasil e ganhou com campeonatos. Ok, Felipão também ganhou, Luxemburgo também ganhou. Ganhar é uma coisa, pessoal. Agora vamos ver de qual forma ele ganhou. Vamos analisar de qual forma ele ganhou. Vou fazer aqui um breve análise. Acho que a primeira conquista foi Libertadores, né, contra o Santos. Como foi que ele ganhou? O Palmeiras jogou bem naquela competição? Era um futebol encantador? Como era? Passando trancos e barrancos em grupos fáceis da Libertadores. Pegou o Santos, né? Final do Maracanã, fez um gol no último lance do jogo. Ok. Contra o Flamengo, a Libertadores. Como foi? Jogou um bom futebol? Era um futebol envolvente? Não. Mesma forma. Ganhou o jogo do Flamengo porque Andréas Pereira deu o gol a Davidson. Né? Brasileirão, tudo bem. Teve um Brasileirão que eu até tiro o chapéu, né? Jogou um bom futebol, né? Mas o Brasileirão do ano passado, péssimo futebol. Vinha ganhando os jogos com lateral arremessado na área, Marcos Rocha, Gustavo Gomes fazendo gol de cabeça e vinha conquistou porque o Botafogo tremeu na base. A verdade é essa, né? E como é que um cara desse é cotado para ser treinador de uma seleção brasileira? Por isso que eu digo a você, pessoal, não tem nem comparação Jorge Jesus com Abel Ferreira. Jorge Jesus chegou no Flamengo com 6 meses. O Flamengo apresentava o melhor futebol. Não só apresentava, como passava por cima dos seus adversários. Jogando bonito, pressão. Aí sim. Aí é um futebol que, quando se lembra do Flamengo de 2019, todo mundo se lembra de Jorge Jesus, né? Que era um treinador que tinha característica de ser treinador do Flamengo, porque o Flamengo, a torcida do Flamengo quer isso. E as características do futebol brasileiro, né? Diz que a maioria dos brasileiros queria Jorge Jesus na seleção, né? Mas não, os caras dizem que Abel Ferreira, né? Colocar Abel Ferreira na seleção brasileira, o Brasil passa mais 30 anos sem ganhar a Copa do Mundo. A verdade é essa. Fazer o quê? Vamos aguardar, né? Então é isso, pessoal. Peço aí para você se inscrever no canal FlaTube, deixar seu like, compartilhar o vídeo e até a próxima, pessoal.